Nós vamos, neste momento, queridos, mais uma vez, uma boa noite, né? Aqueles que talvez adentraram no momento que nós estávamos aqui em oração. Nós vamos aproveitar essa oportunidade e nós vamos louvar dois louvores aqui reservados para este momento aqui de louvor, para que você possa refletir um pouco e em instantes já avançaremos em nossa palestra. Esta canção é uma canção do Vocal Livre. Você é convidada a refletir nela neste momento. Eu ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito pra durar pra sempre. Quanta alegria penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos da alegria eterna do Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus, resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, Não há distância que desuna, a casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Glória seja dada a ti, Cordeiro que nos resgatou
forte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Amém. Louvado seja Deus. Que canção maravilhosa. Uma linda canção do Vocal Livre. Isso vai preparando o nosso coração, nos fazendo refletir a respeito das maravilhas de Deus, o cuidado dele para com cada um de nós. Esta canção, é claro, ela certamente vai mexer com o teu coração, preparar aí o teu coração para esse momento que virá dentro de instantes, onde receberemos o nosso palestrante desta noite. Então, você é convidado agora a refletir nesta canção, Nas Mãos do Oleiro. Em
Pronto. Ok, queridos. Que louvor especial. Essas duas canções que foram aí entoadas realmente mexe bastante com o coração, nos motiva bastante. Queridos, nós já estamos... agradeço aqui a sua presença. Se você está sentindo falta de alguém aqui, alguém da sua igreja, você já manda ali rapidinho manda um WhatsApp dizendo: meu irmão, já começamos, pode vir. Mas eu agradeço muito a sua presença, louvado seja Deus por isso, pela sua disponibilidade. Temos visto um grupo assim bem dedicado em aprender cada vez mais. Nesta noite, onde nós chegamos aqui, a nossa terceira aula da Escola de Desenvolvimento Cristã, aqui do distrito de Placafó, estamos recebendo nesta noite, como nosso palestrante, o pastor Ronaldo Rocha, ele que é líder de mordomia para a Associação Bahia Central, essa associação que tem sede ali em Feira de Santana. Pastor Ronaldo, muitíssimo obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite, ter aceitado esse desafio e prontamente estar disposto a nos abençoar nesta noite. Que Deus te use poderosamente, onde nós avançaremos nesta noite no terceiro módulo. Aqui estamos os nossos membros e amigos também, né, do distrito de Placafó. Sinta-se à vontade, meu amigo, por gentileza. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos nessa capacitação. É um prazer estar com vocês. Parabéns ao pastor Pablo por promover esse momento de ensino, de aprendizado, e tenho certeza que esse curso, né, como um todo, trará muitos benefícios espirituais para a sua vida. Nós temos aqui muitas telas, não dá para mencionar o nome de todos, né? São muitos nomes, são 50 participantes, 50 telas, louvado seja Deus. Numa segunda-feira, isso é um milagre, viu, pastor Pablo? Parabéns, parabéns por esse distrito comprometido e apaixonado e desejoso de aprender sobre a palavra de Deus. Amados, nós vamos orar então e depois a gente já começa. Eu creio que você já tem aí o material, a apostila, e nós vamos trabalhar, ok? Nós vamos trabalhar o assunto da apostila, certo? Nós vamos conversar sobre esse assunto aí, e no final nós teremos perguntas, certo? Então nós vamos trabalhar o conteúdo da apostila, certo? Não será nenhum conteúdo novo, a proposta é trabalhar o que está aí, e nós vamos conversando sobre esse conteúdo. Aí no final a gente se coloca à disposição para responder as perguntas. Eu queria orar com vocês, amados. Eu entrei agora, acabei de chegar de viagem, pastor Pablo. Viajei hoje 680 quilômetros. Nossa, amigo. Hoje eu fui em Milagres, Iaçu, Itaberaba, Nova Fátima, Ipirá. Cheguei agora em casa, mas é um prazer, irmãos. Então eu queria orar com vocês e a gente já começa com o nosso conteúdo que você tem acesso aí, na sua apostila, ok? Então vamos orar ao nosso Deus. Feche os olhos para falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque estamos em Tua presença. É verdade que a reunião é virtual, mas o Espírito Santo é real em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de estudar esse assunto tão importante para a vida cristã, que é o tema do dízimo. Ajuda-nos para que compreendamos esse assunto e vivamos segundo o Teu querer e vontade para a nossa vida. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês me ouvem bem aí? Ouve? Dá um legal assim? Ok, maravilha. Então, queridos, aula 3 é dízimo, origem e propósito. Algumas pessoas, irmãos, quando
quando falamos sobre a questão dos talentos, ou melhor, dos 4 T's, né, que envolve tempo, talentos, templo e tesouros, muitas pessoas não têm dificuldade, pelo menos de forma teórica, né? Muitas pessoas não têm dificuldade com os 3 T's: templo, tempo e talentos, pelo menos de forma teórica. As pessoas não costumam questionar os 3 T's. A questão do corpo, né, como templo do Espírito Santo, a questão do tempo, não é? E quando falamos sobre tempo, nós sempre destacamos que a primeira hora do dia, primeiro Deus. A questão dos talentos, que é o cumprimento da missão. Eu até digo, pastor Pablo, ao pastor James, que quando a gente faz um encontro de evangelistas, ninguém questiona, ninguém pergunta nada, mas quando é um congresso de fidelidade, irmãos, aí as pessoas perguntam, viu? Perguntam e alguns questionam. Então, veja, irmãos, as pessoas normalmente não questionam os 3 T's: templo, tempo e talentos. Mas quando se trata do ter tesouros, o 4 T, tesouros, muitas pessoas, eu não diria que não acreditam, porque, segundo o estudo que eu fiz aqui no nosso campo, eu percebi que a maioria dos membros que não dizimam não é porque não creem no ensino bíblico, é por falta de planejamento financeiro. Esse foi um estudo que fizemos aqui no nosso campo, porque nós temos aqui 36 mil membros e só temos 8.200 dizimistas regulares. Então, nós constatamos, irmãos, aqui que dos 36 mil membros, 15 mil não havia devolvido nada durante o ano. Então, 15 mil não havia devolvido nada. Então, fizemos um estudo para saber, não é, se o problema era um problema doutrinário. Parece que o Zap está incomodando aí, pastor? Quando chega um Zap, aparece aí Deixa eu ver se fecha aqui, pastor. Não, só faz uma zoadinha com um tremorzinho, mas... Tá. Peraí, deixa eu ver se tem um jeito aqui de silenciar isso aqui. Peraí, só um minuto, irmão. Ok. Porque Zap vai chegar uns 300, irmão. Vai chegar. Deixa eu desconectar aqui. Vou desconectar aqui o WhatsApp do computador, e aí não fica incomodando vocês. Pronto. Então, irmãos, fizemos um estudo aqui, pastor Pablo, para descobrir por que esses 15 mil irmãos não haviam devolvido nada. E nós descobrimos que o maior problema não é, pastor Pablo, isso nós fizemos aqui uma pesquisa por amostragem. Nós descobrimos que o problema, irmãos, da maioria não é uma dúvida doutrinária, não é uma descrença da Bíblia, o problema é financeiro. E sabe o que a maioria afirma? Pastor, eu creio na Bíblia, só que não sobra. Não sobra. Todo mês fica apertado, não sobra, não dá para devolver o dízimo. Então, veja, irmãos, essa é uma questão, a questão do tesouro é um ponto que para muitas pessoas tem sido assim difícil, para muitas pessoas, para muitos adventistas, infelizmente, irmãos. No entanto, quando nós estudamos a Bíblia e estudamos o espírito de profecia, nós percebemos que esse T, o tesouro, é vital para o desenvolvimento do caráter e da vida espiritual do crente. Ellen White chega a afirmar, irmãos, que Deus estabeleceu o dízimo para o desenvolvimento do nosso caráter, para que o egoísmo fosse a cada dia vencido na vida do crente, do fiel. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus estabeleceu o dízimo,
Deus, e você encontra isso lá em Números e Levítico, nós vamos ver um pouco mais à frente. Você percebe em ambos os textos, Números 18, Levítico 27, que Deus estabelece o dízimo e depois ele mostra como o dízimo deveria ser usado. Levítico 27. E ele fala assim: o dízimo é meu e eu dei aos levitas. Percebe, irmãos? Deus estabelece, e ele já estabelece o dízimo lá em Números, capítulo 18, Levítico 27, esses dois textos, e ele já estabelece o dízimo, mostrando ali o seu propósito para o dízimo. Eu dei aos levitas. E nós sabemos, amados, que, segundo a teologia bíblica, o dízimo ele deve ser usado para o avanço do evangelho, a pregação do evangelho, o sustento do ministério e a pregação do evangelho. E nós encontramos muitas passagens, irmãos, referentes aos dízimos e ofertas no Antigo e Novo Testamento. Nós encontramos muitas passagens. O conteúdo que vocês têm em mãos chega a mencionar o próprio grupo de Jesus, né? Havia ali um tesoureiro, havia ali uma bolsa, e se havia tesoureiro é porque havia ali recursos que entravam, e nós encontramos nos evangelhos as mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, ajudavam financeiramente. Nós também encontramos o exemplo da Igreja Apostólica, onde os crentes fiéis, eles devolviam, irmãos, devolviam recursos para que o evangelho alcançasse novas pessoas, para que o evangelho prosperasse. Portanto, e eu estou aqui introduzindo o tema, a fidelidade nos tesouros é um requerimento, irmãos, de Deus para a igreja. E que bom que vocês já têm o conteúdo em mãos, porque nós vamos mencionar aqui alguns textos, não dá para ler todos os textos, mas nós vamos mencionar alguns textos e você já tem um texto aí na sua apostila. A fidelidade nos tesouros é um requerimento de Deus para a sua igreja. E nós percebemos, então, segundo a Bíblia, que o cristão, irmãos, precisa ser fiel, não apenas no tempo, comunhão, ou nos talentos, missão, ou no cuidado com o corpo. O cristão precisa ser fiel em todas as áreas da vida. Todas as áreas, irmãos. Inclusive na fidelidade, na devolução dos dízimos e ofertas. E eu quero convidá-los agora para que abramos a Bíblia. Esse é um texto clássico, né? É o texto de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, é um texto clássico porque normalmente é o texto que nós usamos, né? Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10. Se puder, abra sua Bíblia para que a gente tenha acesso ao texto na íntegra, ao texto completo. Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 10. E o texto bíblico diz assim, irmãos: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aqui diz assim, irmãos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Então, veja, irmãos, o mandamento bíblico é trazei. O mandamento bíblico não é segurai, permanecei, não é isso. É trazei, traga. Olha o verbo usado pela Bíblia, traga. E aqui fala assim, todos os dízimos. De todas as rendas, irmãos. Todos os dízimos devem ser levados à casa do tesouro, devem ser levados à presença de Deus. Então veja, irmãos, que o dízimo é uma doutrina bíblica. Dízimo é uma doutrina bíblica. Você vai encontrar 35 referências no Antigo Testamento, e isso está aí no seu material, na sua apostila, 35 referências no Antigo Testamento, e pelo menos 10 referências no Novo Testamento. O dízimo é uma doutrina bíblica. E nós sabemos pela Bíblia que Deus não muda. Aquilo que Deus estabeleceu, irmãos, como princípio, dura, irmãos. Dura para sempre, é princípio. Então, amados, nós encontramos aí evidências suficientes para fundamentar a doutrina do dízimo. E como disse, só no Antigo Testamento 35 referências, no Novo Testamento 10 referências, e nós temos também, irmãos, todo o aparato do espírito de profecia, que corrobora com o texto bíblico. Há um texto de Ellen White, e é o texto que a gente mais usa, eu falo a gente e eu particularmente, que mostra o nosso dever não apenas de devolver o dízimo, mas também de ensiná-lo a outras pessoas. E por que eu quero destacar esse ponto? Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes, no estudo bíblico, a gente tende a pular a lição do dízimo. Alguns pulam. No estudo bíblico, alguns, quando estão dando estudo bíblico, e chega na lição do dízimo, pula. E segundo Ellen White, nós temos o dever, a obrigação, não apenas de devolver, mas também de ensinar sobre o dízimo, irmãos. Olha, irmãos, isso é muito sério. E sabe por quê, amados? Olha, eu fiz um outro estudo aqui no nosso campo, e não é diferente em Salvador, não, viu, irmãos? A realidade não é muito diferente, não. E sabe o que é que eu constatei? Que dos novos conversos, de 0 a 2 anos, tempo de batismo, novos conversos, apenas 14% de 0 a 2 anos eram regulares. 14%. 86% dos novos conversos não são regulares. Aí você me fala assim, pastor, é porque não tem renda. Será, irmãos? Será? Então, nós só batizamos desempregados, né? Não é possível. Então, veja, irmãos, é muita gente entrando para a igreja sem o devido conhecimento dessa doutrina bíblica. E veja, irmãos, isso é fato. Eu tenho estudos que comprovam essa verdade. Muita gente sendo batizado sem o devido conhecimento da doutrina bíblica. O que é que diz Ellen White, irmãos? Vocês têm um texto aí. E ela diz assim, ó, alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Olha que interessante, irmãos. Educar o povo a cumprir com todo o seu dever.
pregam parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. Olha, irmãos, que coisa. É aquela pessoa que vai dar um estudo bíblico, aí quando chega lá na alimentação, ele não fala, ele pula a alimentação para não falar da carne de porco. Quando chega na modéstia, alguns querem pular também. Irmãos, nós precisamos ensinar, irmãos, toda a verdade. E sabe por quê? Porque a verdade que liberta não é 30% da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, irmãos, não é 50% da verdade, não é. A verdade que liberta é toda a verdade. E olha o que diz aqui, irmãos, a profetisa. Pregam parte de nossa fé que não cria oposição, mas não declaram toda a verdade, irmãos. Isso é muito forte. Aí ela diz assim, ó, o povo aprecia-lhes a pregação, mas a falta de espiritualidade, porque os reclamos do Senhor não são atendidos. Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa, amados. Se toda a verdade não foi pregada, irmãos, não há libertação completa. E Ellen White diz assim, irmãos, ó, a falta de espiritualidade na igreja. Sabe por quê? A falta de espiritualidade? Porque a verdade foi apresentada pela metade. Amados, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não tenham medo de falar da verdade bíblica. E sabe por quê? Porque a verdade bíblica não é a verdade do pastor Pablo, não é a verdade da Jussiara, não é a verdade da Val, da Vânia. A verdade bíblica, irmãos, é a verdade de Deus. Quando for ensinar a Bíblia, irmãos, pregue toda a verdade, irmãos. Inclusive acerca da doutrina do dízimo. Inclusive. Mas, queridos, nós percebemos também no conteúdo que o dízimo, ele já existia antes dos levitas, antes da lei mosaica. E muitas pessoas usam aquele argumento, ah, pastor, mas o dízimo era para os levitas. E se os levitas não existem mais, o dízimo não existe mais. Alguns usam esse argumento, irmãos. É o argumento de alguém que não tem nenhuma noção da Bíblia. Sabe, queridos, o sistema levítico dependia do dízimo. Mas a doutrina do dízimo não depende do sistema levítico, irmãos. E se você olhar a Bíblia, você vai ver que antes de Moisés, antes ali da tribo de Levi ser escolhida, você encontra Abraão devolvendo o dízimo. Aliás, irmãos, essa é a primeira referência a dízimo na Bíblia. E a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, aparece ali na experiência de Abraão. Antes do sistema levítico, antes de Moisés receber as tábuas da lei, muito antes. Diz a Bíblia que Abraão, ele devolveu o dízimo de tudo. Interessante, irmãos. A palavra tudo ali no hebraico
envolvia todas as posses de Abraão. Todo o despojo que Abraão havia ali conseguido, tudo, irmãos. Não era só do coentro, do hortelã, do cominho, não. Tudo, irmãos. Abraão devolveu o dízimo de tudo. Aí você também vai encontrar, irmãos, a experiência lá de Jacó. Lá em Gênesis também. E parece que Jacó aprendeu não apenas com o seu pai, mas também com seu avô, né? Parece que Jacó aprendeu com o exemplo do pai e do avô, porque Jacó era neto de Abraão. E vocês conhecem, irmãos, o voto que Jacó fez. Ele fez o voto de ser fiel no dízimo. Se o Senhor me der roupa para vestir, e se o Senhor me der vida, de tudo que eu ganhar, eu certamente vou te devolver o dízimo, disse Jacó. Então, perceba, amados, esse argumento, irmãos, de que o dízimo não tem mais validade, porque o sistema levítico não existe mais, a lei cerimonial não existe mais, não é um argumento que tem base bíblica. Porque o dízimo já existia, irmãos, antes do sistema levítico. Aliás, irmãos, não aparece aqui no capítulo, mas Ellen White diz, irmãos, que o princípio do dízimo já existia antes do pecado. E vocês sabem disso. Ela fala que lá no Jardim do Éden, a árvore, não é? A árvore já representava aquilo que era de Deus e não deveria ser tocado por Adão e Eva. Então, queridos, o dízimo já existia. O sistema levítico dependia do dízimo, mas a doutrina do dízimo não dependia do sistema levítico, porque permanece depois. E Ellen White diz, irmãos, e esse texto aqui eu grifei, ela diz que o sistema especial do dízimo baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Olha, irmãos, que interessante. Ô, pastor Pablo, eu não estou mencionando aqui a página porque eu entendo que os irmãos já estão com conteúdo. Aí eu estou comentando todo o capítulo, trabalhando o capítulo, mas não estou mencionando página. É necessário mencionar a página, não? Tranquilo, amigo. Se servir de ajudar na referência para alguns, é bom também. Mas também serve de estímulo para a leitura. Pronto. Então, veja, irmãos, eu tô de forma proposital só expondo o conteúdo para que depois você leia o conteúdo mesmo e grife. Não apenas agora, você ir riscando agora, mas que você leia o conteúdo. Esse é um conteúdo precioso, irmãos. E Ellen White afirma, está aí na sua apostila, o sistema especial do dízimo baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Olha, irmãos, isso é forte. E eu pergunto, irmãos, a vocês, a lei de Deus, irmãos, ela é válida ainda hoje, sim ou não? Claro que sim, irmãos. E Ellen White diz que a doutrina do dízimo é tão duradoura como a lei de Deus. Sabe, queridos, uma outra verdade também é que o dízimo, ele deveria, irmãos, ser entregue na casa do tesouro. Outro dia, amados, e eu abro aqui um parêntese, porque eu penso que os testemunhos também enriquecem a aula. Outro dia eu visitei aqui um grupinho, porque ali naquele grupinho, alguns irmãos não criam que o dízimo deveria ser levado para a associação. Então, eles
eles estavam ali ensinando que o dízimo deveria ficar na igreja local. E aí, irmãos, eu estive lá com os irmãos e nós conversamos por quase 2 horas falando sobre a Casa do Tesouro. Porque a pergunta é, onde é a Casa do Tesouro? A Casa do Tesouro é a igreja local? A Casa do Tesouro é o bolso do crente? Porque alguns falam aí, viu, irmãos? Alguns falam assim, pastor, a Casa do Tesouro é o bolso do crente. Olha, irmãos. Alguns falam isso. A Casa do Tesouro, irmãos, era um local lá em Jerusalém, onde era colocado ali os dízimos e ofertas. E vocês vão ver aí, irmãos, nós não dá tempo, irmãos, isso aqui é só um parêntese, não dá tempo de lermos todos os textos, mas você vai ver aí lá em Levítico, Números, Neemias capítulo 10, Crônicas. Vocês verão aí, irmãos, que a Casa do Tesouro não era o templo. Não era. E Neemias fala da câmara. Malaquias fala da Casa do Tesouro. Crônicas fala do depósito. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Crônicas fala do depósito, onde eram colocadas as coisas sagradas. Neemias fala da Câmara, que ele teve que reformar a Câmara lá para receber os dízimos e ofertas. E sabe o que é interessante, irmãos? Pastor, o que era colocado lá dentro? Sabe o que, irmãos? Anexo ali ao templo havia um lugar que era considerado a Casa do Tesouro. E ali dentro, irmãos, era colocado os dízimos. Ali dentro era colocado, irmãos, todo o tesouro do Senhor. É tanto que quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, e outros que também invadiram Jerusalém, e quando eles vão saquear lá a Casa do Tesouro, a Câmara, eles não encontram ali, irmãos, ovelhas e carneiros, não. Eles encontram ali ouro e prata e metais. Ali era colocado os tesouros do Senhor. É bem verdade que lá em Crônicas fala que depois de contabilizar todo o recurso devolvido, os levitas saíam para pagar aos outros levitas que trabalhavam nas 48 cidades. Então, queridos, Casa do Tesouro era o local onde o dízimo era recebido, segundo o livro de Crônicas, onde o dízimo era registrado. Olha, irmãos, que coisa linda. Coisa linda, irmãos. O dízimo era recebido, era registrado, e você pode ver isso lá em Neemias e Crônicas. Era tudo contabilizado, irmão. E depois dali saía alguns secretários no lombo da sua mula, no seu animal, eles viajavam para pagar os levitas que trabalhavam nas cidades, promovendo a espiritualidade. Uma outra verdade, irmãos. Você não encontra na Bíblia nenhum texto onde um profeta, um sacerdote, um rei usou o dízimo para reformar, para construir, para pintar o templo. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Na Bíblia você vai encontrar algumas reformas. Joás, Ezequias. Você encontra reformas na Bíblia. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que o povo trouxe oferta, nunca dízimo. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. E sabe por quê? Porque tem alguns adventistas, alguns que querem direcionar o dízimo para a construção ou reforma de igreja. Está errado, irmãos. Pastor, por que eu não posso fazer isso? Porque você não tem
nenhuma passagem bíblica que lhe apoie nessa prática. Segundo, irmãos, porque além de não ter nenhuma passagem bíblica para apoiar, você tem outros textos onde a reforma e a construção era promovida através das ofertas. E lá no livro Patriarcas e Profetas, se eu não me engano, é a página 386, mas eu vou olhar aqui no final e falo, página 3, é 386 ou 336. Ellen White diz, irmãos, que quando Moisés pediu uma oferta para a construção do santuário lá no deserto, Ellen White afirma que o povo trouxe uma oferta de sacrifício. Eles não levaram o dízimo e nem levaram a oferta regular. Eles levaram uma outra oferta, uma oferta de sacrifício. Olha que interessante, irmãos. Olha a mentalidade do israelita, do adorador. Ele não mexe no dízimo, ele não mexe no seu pacto, ele leva uma oferta de sacrifício, diz a revelação. Pois bem, amados, nós encontramos, irmãos, nós passamos pelo Antigo Testamento, vimos alguns exemplos, tem muitas passagens aí na apostila, e nós chegamos então no Novo Testamento. E algumas pessoas dizem assim, pastor, mas o dízimo não aparece muito no Novo Testamento. Eu falei para vocês que há 10 referências ao dízimo no Novo Testamento. Veja, irmãos, e aí tem alguns pontos interessantes. Alguns falam assim, não, mas eu não creio no dízimo porque no Novo Testamento não está muito claro. Irmãos, quem disse que não está claro, irmãos? Quem disse que não está claro? Você tem passagens claras no Novo Testamento, irmãos. Mas sabe, queridos, quem disse, irmãos? Quem disse? Ainda que não houvesse passagens no Novo Testamento, quem disse que a omissão de um ensino numa parte da Bíblia invalida uma doutrina, irmãos? Quem disse isso? Ainda que não houvesse, irmãos, nenhuma passagem. E o Antigo Testamento, irmãos? Não é Escritura, não é Bíblia? Agora, irmãos, sabe o que é interessante? A passagem que fala sobre o novo nascimento só aparece uma vez no Novo Testamento. E ninguém questiona a sua validade. A passagem que fala assim, é necessário nascer de novo, só aparece uma vez, irmãos. Eu pergunto, irmãos, por que só aparece uma vez não é importante? Não é importante, irmãos? Não é necessário nascer de novo? Claro que sim, irmãos. Aliás, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, irmãos. Não pode. Então, amados, nós temos passagens que mostram que a doutrina, ela continua. Um outro ponto, irmãos. Em nenhum lugar do Novo Testamento ensina que a doutrina só é válida quando é repetida nele. Em nenhum lugar, irmãos. Para ser válida, tem que ser repetida no Novo Testamento. Não tem isso não, irmãos. Porque o Antigo Testamento é a Escritura, irmãos. É a palavra de Deus. Nós cremos nisso. Um outro ponto, o Antigo Testamento eram as Escrituras usadas pelos apóstolos. A Escritura que eles tinham era o Antigo Testamento. E nós encontramos Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia, irmãos, lá em Coríntios. Esse é um texto, e nós poderíamos ler outros textos. Coríntios capítulo 9. Nós não vamos ler todos os versos, porque tem muito conteúdo pela frente ainda.
Pastor Pablo, o meu horário é até quando, pastor? Amigo, o senhor ainda tem às 20h15. Ah, ok. Tenho 20 minutos, então. Ok. Muito bem. Então, irmãos, Coríntios, vamos ver aí, irmãos, 2 versos apenas, os 2 últimos. Aqui na apostila menciona os 14 versos. E seria bom que você lesse depois os 14 versos. Mas como eu só tenho 20 minutos e quero tocar em outros pontos com vocês, para a gente ganhar tempo, vamos ver 2 versos aqui. Verso 13 diz assim, irmãos: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Percebe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo alusão a toda a teologia do dízimo do Antigo Testamento, irmãos. Como é que os levitas viviam, irmãos? Como? Vocês sabem que quando o povo tomou posse da terra, os levitas não receberam nenhuma herança, nenhuma, irmãos. Por quê? A herança dos levitas era o dízimo que eles recebiam. Os levitas que cuidavam da espiritualidade da nação viviam do recurso sagrado. E Paulo, irmãos, de forma clara, de forma explícita, ele faz alusão a essa verdade, falando assim, ó, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, irmãos. Quem prega o evangelho, quem se dedica integralmente ao evangelho, que viva do evangelho. Sabe, queridos, é uma verdade bíblica, não dá para fugir, irmãos, daquilo que a Bíblia ensina. E se você olhar, irmãos, lá em Lucas capítulo 18, não vamos abrir agora a Bíblia, mas só mencionando, quando Jesus conversa ali com os escribas, com os fariseus, e ele fala ali que eles eram fiéis na devolução do endro, o dízimo do endro, do cominho. E o que foi que Jesus disse, irmãos? Ele disse assim, ó, fazei estas coisas sem omitir aquelas. Veja, irmãos, Jesus os repreendeu porque eles estavam cumprindo parte da lei, mas estavam negligenciando a misericórdia e o amor. O que foi que Jesus disse, irmãos? Olha, cumpram a lei, cumpram a letra da lei, mas não deixam, não abram mão da misericórdia e do amor. Olha, irmãos só não vê cego, irmãos. É claro. O próprio Jesus disse, irmãos, fazei estas coisas. Que coisas, irmãos? Devolva o dízimo do endro, do cominho. Porque os fariseus, irmãos, eles eram rigorosos na devolução do dízimo. Eles devolviam o dízimo de toda a renda. Aí eu pergunto, irmãos, o que foi que Jesus disse aos fariseus? Olha, para de devolver dízimo e agora vamos amar e ser misericordioso. Foi isso, irmãos? Não. Olha, para de devolver dízimo e agora vamos fazer trabalho social. Vamos dar cesta básica. Não, irmãos. O que Jesus disse foi, olha, continue devolvendo o dízimo. Olha lá, irmãos, em Lucas 11:42. Olha lá em Mateus, irmãos, 23:23. Está na sua apostila aí. Por isso nós não estamos abrindo os textos. Mas olha lá, irmãos. Continuem devolvendo o dízimo. Agora, além de devolver o dízimo, vocês precisam amar
Vocês precisam ser misericordiosos. E eu pergunto, irmãos, essa mesma verdade vale para nós hoje, sim ou não? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. Hoje, se o adventista é fiel na guarda do dízimo, mas não ama, ele precisa, irmãos, além de devolver o dízimo, amar o seu próximo. Perceba que uma coisa, irmãos, não anula a outra. Uma coisa não anula a outra, mas complementa. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, ele dizia que crer é obedecer, obedecer é crer. Crer é obedecer, irmãos. E obedecer é crer. Então, amados, Jesus Cristo, irmãos, ele confirma a doutrina bíblica do dízimo. Façam, disse Jesus. E sabe o que é interessante, irmãos? Os judeus sempre acusavam Jesus de alguma coisa. Mas eles nunca acusaram Jesus de falar contra o dízimo ou de não ser dizimista, nunca. Isso não. Quando nós vamos lá no apóstolo Paulo, nós encontramos lá, irmãos, o texto que lemos, não lemos todos os versos, mas encontramos Paulo, irmãos, ensinando que os ministros do evangelho deveriam viver do evangelho. E sabe, queridos, tem uma passagem interessante, e essa passagem eu quero abrir com vocês. 2 Coríntios 11, versículo 8. 2 Coríntios 11, versículo 8. Olha que interessante, irmãos, essa passagem. Olha que interessante, irmãos, essa passagem. Aqui diz assim, irmãos, 2 Coríntios 11, 8. Diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu recebi salário de outras igrejas para vos poder servir. 2 Coríntios 11, 8. Veja, irmãos, é bem verdade que em outro momento Paulo ele fala que ele fabricava tendas para não ser um fardo a ninguém. Mas Paulo reconhece, irmãos, reconhece que aqueles que se dedicam ao evangelho deveriam viver do evangelho. E em outro momento ele diz assim, olha, eu recebi salário de igrejas para vos poder servir. O apóstolo Paulo, irmãos, ele reconhece tal verdade. E eu queria, nos minutos que tenho agora, conversar com vocês um pouco sobre a questão do segundo dízimo. Essa questão do segundo dízimo, irmãos, que aparece lá em Deuteronômio 12, 14 e 26, é um outro ponto também que tem trazido dúvidas para algumas pessoas. Quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos na Bíblia, irmãos, a verdade, ou encontramos na Bíblia a realidade de que existe 3 dízimos na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia 3 dízimos, irmãos, pelo menos 3 dízimos. Alguns teóricos falam de 4 dízimos diferentes que há na Bíblia, 4 dízimos. Mas pelo menos 3. Nós encontramos na Bíblia o dízimo do rei. Isso está lá em Samuel. Samuel capítulo 8, versículo 11. E lá você encontra algumas versões falam de impostos, mas outra fala assim, o dízimo do rei.
O dízimo do rei lá em Samuel era o imposto que era separado para o rei. Nós também encontramos na Bíblia, irmãos, o dízimo, e é esse dízimo que é citado lá em Deuteronômio 12, 14 e 26, o dízimo da família e dos pobres. Pastor, mas como era esse dízimo aí? Me explique. Veja, irmãos. Cada israelita separava da sua renda uma porção para a festa anual, para celebrar a festa com sua família. Cada israelita. Então, veja, no primeiro e segundo ano, eles separavam um valor de cada renda que recebia, que era para celebrar a festa cerimonial. No terceiro ano, eles separavam um valor para os pobres. No quarto e quinto ano, para a família. No sexto ano, para os pobres. E no sétimo ano, era o descanso da terra. E você pode ver isso lá em Deuteronômio, irmãos. É muito claro, quando você tem essa visão e você lê Deuteronômio, você entende bem a verdade bíblica ali. Esse dízimo, se você olhar lá em Deuteronômio, o levita, ele era convidado, mas ele não tinha parte. Ele era convidado, mas ele não levava nada desse dízimo, que era da família. Era como se disséssemos hoje, pastor Pablo, a família adventista separar um recurso, e algumas famílias fazem isso, viu, irmãos? Esse dízimo, esse segundo dízimo, ele finda com a lei cerimonial, porque ele estava ligado às leis cerimoniais, às festas cerimoniais. Mas ainda hoje, irmãos, algumas famílias adventistas separam o que eles chamam de segundo dízimo, para quê? Para comprar lição, para uma viagem do Campuri, não é? Quando vai ter um Campuri do filho. Então, tem famílias adventistas que ainda hoje separam do salário, todo mês separam uma parte para quê? Para as atividades espirituais. Um Campuri, um Aventuri. Lembrando que esse princípio, ele não é válido mais hoje. Porque ele se encerra com as leis cerimoniais. Então, esse é o segundo dízimo, irmãos. Ou eu diria, é o segundo dízimo. Agora, irmãos, qual é eu não diria o terceiro dízimo, mas eu diria o primeiro dízimo, porque um é do rei, Samuel 8:11, o outro era dedicado a fins religiosos, à família. O levita era convidado, ele podia comer na casa da família, mas não podia levar nada. Pastor, onde está isso? Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio. Agora, irmãos, veja. O primeiro dízimo é o dízimo de Deus. Esse dízimo, irmãos, o dízimo de Deus, ele foi estabelecido pelo próprio Deus antes do sistema levítico, antes da nação de Israel, Deus já o estabelecera. E segundo Ellen White, esse sistema, esse princípio é tão duradouro quanto a lei de Deus, diz Ellen White. E como já mencionei, nós encontramos, irmãos, tanto em Números 18, como também em Levítico 27, a verdade do primeiro dízimo, o dízimo de Deus. E Deus fala assim, ó, porque todos os dízimos são meus. Lá em Números. Em Levítico ele diz assim, e eu vou dar aos levitas. Olha que interessante, irmãos. Bom, para ficar mais didático, vocês vão encontrar uma tabela sumariando os 3 dízimos. Isso está aí no seu material. E você vai ver aí de forma bem didática, irmãos, para você poder explicar, dar um estudo bíblico, o dízimo de Deus, o dízimo da família e dos pobres,
e o dízimo do rei, ok? Bem aí, claro, para que você entenda. E eu queria, amados, eu tenho mais alguns minutos, eu queria trazer a vocês aqui um texto de Ellen White que, para mim, irmãos, é um dos textos mais fortes dela, com respeito à doutrina bíblica do dízimo. Isso está na página, se você quiser acompanhar agora, é a página 45. E ela diz assim, irmãos, olha o que ela diz. Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito, não pagarei mais o dízimo, pois não confio na maneira porque as coisas dirigidas na sede da obra. Roubareis, porém, a Deus, por pensardes que a direção da obra não está direita. Apresentai vossa queixa franca e abertamente, no devido espírito, e às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições que se ajustem as coisas e ponham em ordem. Mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. Irmãos, vejam que texto, irmãos. Alguns falam assim, não, mas eu não vou devolver o dízimo não, porque eu não concordo com isso. Sabe, irmãos, o que é que eu já percebi? Eu estou aqui há 6 anos no departamento de mordomia cristã. E eu já percebi que quando um pastor é transferido e vem um outro pastor que alguns irmãos não gostam, o dízimo cai. Olha que interessante, irmãos. Veja que algumas pessoas pensam assim, não, se eu gostar do pastor, se o pastor sorrir para mim, se o pastor for simpático, como o pastor Pablo, se for bonito, aí eu devolvo o dízimo. Mas se o pastor não sorrir para mim, não for simpático, eu não devolvo. Olha, irmãos, olha a cabeça de algumas pessoas, irmãos. Veja, irmãos, a mentalidade de algumas pessoas, irmãos. Falta conhecimento bíblico, irmãos. Veja, irmãos, você não devolve dízimo para pastor, irmãos. Ah, pastor, mas esse pastor aqui é simpático, esse pastor é sorridente, esse pastor aqui é visitador, tá bom. Mas se esse pastor sair e vier um outro pastor que não é bem tão extrovertido, que não é sorridente, e aí? Você não vai mais cumprir a verdade bíblica? Você não vai mais seguir o mandamento bíblico? Porque o outro pastor não é sorridente? Irmãos, quando nós devolvemos o dízimo, irmãos, nós não o devolvemos para pastor, nós o devolvemos para Deus, irmãos. O dízimo, irmãos, é devolvido para Deus, é para o Senhor. Dízimo não tem a ver com dinheiro, irmãos. Dízimo tem a ver com adoração. E quando nós olhamos a teologia bíblica, pode olhar, irmãos, lá em Gênesis capítulo 4 já, pode olhar. Você vai perceber, irmãos, que quando alguém ia adorar, sabe o que fazia? Levava oferta. Caim e Abel vão adorar, leva oferta. Abraão ia adorar, leva oferta. Quando o anjo desce para falar com Cornélio, o anjo fala bem assim, ó, porque as tuas orações e as tuas ofertas subiram ao céu. Adoração, irmãos. Queridos, dizimar e ofertar não é sustentar pastor, não, irmãos. Dizimar e ofertar, segundo a teologia bíblica, é adorar. Então você dizima para adorar. Ah, pastor, mas eu não dizimo porque
o salário não dá. Irmãos, dizimar não tem nada a ver com questão financeira, porque se tivesse, a viúva pobre não teria devolvido 2 moedas que tinham. Ela só tinha 2 moedas só. Pobre era ali, irmãos. Pobre era aquela viúva da parábola. Pobre era ali. Você tem muito mais do que ela. Ela só tinha 2 moedas. E ela fez o quê? Adorou. Olha, irmãos. Irmãos, não tem a ver com questão financeira, não, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você é fiel a Deus, você é dizimista mesmo sem renda. O fiel, ele é dizimista mesmo sem renda. Sabe por quê, irmãos? Porque ser dizimista, irmãos, é uma decisão do coração. Senhor, eu sou dizimista. Assim como você guarda o sábado, assim como você é guardador do sábado na segunda, assim como você é guardador do sábado na terça, você também pode ser dizimista mesmo sem renda. Porque é uma decisão do coração. Você decide, Senhor, eu sou fiel ao Senhor. No dia que eu tiver renda, eu devolvo, mas eu sou fiel. Queridos, amados e amadas, sejam fiéis a Deus. Há muitas pessoas pensando que pode usar o dízimo para fazer caridade, para dar o dízimo como oferta, para sustentar comportores, para outras coisas mais. Irmãos, o dízimo não é seu. E outro dia eu disse a um irmão aqui, falei, irmão, é fácil fazer festa com o dinheiro dos outros. É fácil. Porque tem um irmão aqui que sabe o que ele faz, irmãos? Ele pega o dízimo dele, fica comprando pipoquinha, não sei o quê, e fica dando no sábado na igreja. Eu falei, irmão, é fácil fazer festa com o dinheiro dos outros, faça com o seu. Quer fazer festinha? Quer fazer gracinha? Faça com o seu. Porque dízimo não é seu, dízimo é de Deus. Então, amados, o dízimo, ele deve ser usado, irmãos, para o sustento do ministério. Ele deve ser usado, irmãos, para a pregação do evangelho. Ele deve ser usado para o sustento daqueles que se dedicam integralmente à obra de Deus. Ele deve ser usado também, irmãos, para cuidar dos pastores idosos. E você sabe, irmãos, que lá no começo, e Ellen White, irmãos, falou muito sobre essa questão. Lá no começo, os pastores trabalhavam a vida toda para a igreja e quando ficavam velhos, passavam fome. Porque não havia, irmãos, não havia nenhuma provisão para os pastores velhinhos. Não haviam. E Ellen White escreveu sobre isso, dizendo tem que ter sim. Porque passa 35 anos servindo a igreja e quando está velhinho, sem dente para mastigar, vai passar fome? Não. Tem que ter provisão. Então, queridos, o nosso desejo, e meu tempo já acabou, o nosso desejo é que vocês sigam essa doutrina bíblica, irmãos. Irmãos, dízimo não é invenção de pastor, não é invenção de padre, o dízimo é bíblico, irmãos. É uma doutrina bíblica. E diz a profetisa, tão duradoura quanto a lei de Deus. E isso para mim basta, viu, irmãos? Isso para mim basta. Porque eu creio na Bíblia e eu creio no dom profético. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida de fidelidade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Ronaldo, muitíssimo obrigado, meu amigo. Muitíssimo obrigado. É uma bênção, realmente. Estamos sendo assim agraciados com este momento. A minha impressão, eu senti de coração para coração, né? É bom quando você ouve alguém falando de algo que está no coração, que vive. Isso vai muito além de uma função administrativa. É bonito ver a vibração que o senhor tem em abordar esse tema extremamente relevante, né, para cada um de nós. Querido amigo, nós temos um momento
reservado aqui, que é um momento de perguntas, né? Tentando, nós estamos aqui com 60 conexões e às vezes desbloquear o áudio de todo mundo acaba a gente não conseguindo contemplar as pessoas de forma correta. Então, nós habilitamos, disponibilizamos aqui o bate-papo, né? Onde você pode aqui mandar a sua pergunta. Eu estou atento aqui ao bate-papo. Você tem uma pergunta para fazer? Escreve lá rapidinho, nós vamos fazer uso aqui de um tempo para que o pastor Ronaldo possa responder algumas perguntas que certamente você fará a respeito do tema abordado aí nesta noite. Fique à vontade, eu já estou aqui pronto. Olha, tem uma pergunta aqui, todas, claro, são interessantes, mas a Jussiara trouxe uma pergunta aqui, pastor. A pergunta é a seguinte: tem gente que acha que renda é só aquilo que recebe quando é assalariado. E aí? Muito, muito boa pergunta, pastor. A Jussiara que fez a pergunta. Veja, Jussiara, essa é uma pergunta que sempre aparece nos congressos de fidelidade. Veja, irmãos, e nós sempre respondemos, irmãos, renda é aquilo que chega às suas mãos. O que dizer de uma pessoa que recebe mesada? Não é renda? Claro que é renda, irmãos. O que dizer de uma pessoa, irmãos, que recebe o benefício? Não é salário, é benefício. Pronto. Não é salário, é um benefício que recebe. Não é renda, irmãos? Claro que é renda, irmãos. E quando olhamos, irmãos, ali para a experiência de Abraão e de Jacó, né? De tudo que chegar em minhas mãos, eu vou devolver o dízimo. Irmãos, renda é aquilo que chega em nossas mãos. Não importa se eu trabalhei 30 dias, não importa se eu ganhei de... Irmãos, olha, irmãos, se eu ganhei um presente, e Ellen White fala sobre isso. Ela fala também sobre a oferta natalícia. Irmãos, se eu ganhei um presente, e aquele presente, irmãos, se torna uma renda para mim, eu preciso, irmãos, reconhecer a Deus naquele presente. É renda, irmãos. Ora, como é que a irmã Zilma fala assim, não, pastor, mas eu achei R$ 5.000 dentro de uma sacola plástica de mercado G. Barbosa, mas isso não é renda não, pastor, porque foi achado. Ah, irmãos, isso é ridículo, irmãos. Não é renda o quê? Se ela achou, é renda para ela, irmãos. É renda para ela. Não importa se foi do salário mínimo, se foi achado, não é? Não, pastor, mas eu ganhei outro dia, irmãos. Outro dia eu estava em Alagoinhas e alguém me falou assim, pastor, eu ganhei uma casa de presente, é renda ou não é? Eu falei, oh, meu Deus do céu, meu irmão. Eu estou trabalhando há 20 anos e não tenho uma casa ainda. Você ganhou de presente, não é renda? Como, irmãos? A casa não vale nada não, irmãos? Claro que é renda sim, irmãos. Se você ganhou uma casa de presente, é uma renda que você ganhou. Não é? É um capital passivo que você tem. É uma renda passiva que você tem. E se você ganhou algum presente, irmãos, que entra como renda, você precisa reconhecer a Deus, reconhecer ao Senhor como Deus naquela renda que entrou. Certo? Então, veja, se chega às nossas mãos um recurso, é renda. E Abraão devolveu o dízimo de tudo. A palavra lá no hebraico é kol. Certo? Tudo. Tudo que chegava às suas mãos, ele devolvia o dízimo. Louvado seja Deus, maravilha. A irmã Jace pergunta aqui o seguinte, pastor, quanto às viúvas dos pastores, eu acho que ela está se referindo ao cuidado da igreja, né, com os pastores, né, e faz uma pergunta concernente às viúvas. Eu acredito que seja isto, né? Pronto. Então veja, irmã, a igreja tem um plano para os pastores, um plano de ajuda para os pastores. E quando o pastor, Deus o livre, o pastor morre, né? Porque a pergunta é sobre a viúva. Uhum. A igreja, irmãos, tem todo um plano para cuidar das viúvas, né? Tem uma poupança, né? Hoje nós temos aí o pastor Pablo conhece bem, né? Nós temos o plano Gama e o plano Beta, né? É uma poupança, irmãos, que a igreja faz, que na falta do pastor, a viúva não fica desamparada.
E veja, irmãos, essa era uma questão, e você pode ver, eu posso mandar para vocês depois aí as fontes, pastor, não está no capítulo agora, mas eu posso mandar os textos para o pastor Pablo. É uma questão que Ellen White bateu de frente, irmãos, porque muitos pastores, quando ficavam velhos, passavam fome, muitas viúvas, porque assim, a gente entende, irmãos, que o ministério não é só do pastor, o ministério é da família. Então, veja, o pastor Pablo, o ministério é dele e da esposa. Por isso, irmãos, que quando a esposa do pastor não quer seguir o ministério, a associação chama ele para conversar, porque o ministério é dos dois. Os dois são dedicados ao ministério. E quando o pastor falta, não é? Aquela mulher que passou 30 anos servindo a Deus, servindo a igreja, e pregando na igreja, ajudando a igreja, não pode ficar agora passando necessidade. Então, veja, a igreja faz um seguro, irmãos. Não tem seguro de vida, a igreja faz um seguro para o pastor. Não é? É um seguro que você paga pouco, mas se morrer, não queira morrer para receber ele. Eu mesmo não quero receber seguro, nunca, aqui nessa terra. Você paga pouco, mas se morrer, o outro não fica desassistido, né? O outro fica amparado. Nós temos como exemplo aí, não é falta de ética, porque todo mundo sabe, a esposa do pastor Moisés Salles, né? Eu acho que é o caso mais recente. O pastor Moisés Salles trabalhou na B muitos anos, não é? Ele faleceu, né? Então, veja, a esposa ela é cuidada. Tem um seguro que se faz. E veja, irmãos, nada disso é escondido. A igreja é muito clara, irmãos. E veja, você, marido, você pode fazer um seguro para sua esposa. É coisa barata, irmão. Você faz no Bradesco. Você paga pouco, mas se você morrer, não queira morrer. Porque se você morrer, a sua esposa vai receber um valor grande do Bradesco. Aí pode ser que ela queira casar de novo, né? Algumas compram um Corolla novo e a mulher, quando... Ó, a irmã Ana de Cássia tá rindo aí, ó. É porque assim, o marido morre, a mulher vai lá, compra um Corolla novo, aí aparece pretendentes, né? Mas existe sim, irmãos, existe um amparo. E veja, eu quero deixar claro, pastor Pablo, que esse amparo que existe tem recomendação do dom profético. Pode continuar, pastor. Tem muitas perguntas aí ainda. Pode fazer, pastor. Tem mais uma aqui, ó. Essa é uma pergunta da Vânia. Pastor, o dízimo deve ser calculado da renda líquida ou bruta? Estou me sentindo aqui quase que na mira da verdade. Né? Pronto. Muito boa pergunta, Vânia. Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta muito recorrente. Irmãos, veja, o que é que nós ensinamos, e com base bíblica? O assalariado deve dizimar da renda bruta. O autônomo deve dizimar do lucro. Então, veja, empregado do bruto, autônomo do lucro. Pastor, qual é a diferença? É que o assalariado, irmãos, aquilo que é retido é para benefício dele. Não é? Aquilo que é retido do salário, nós sabemos disso, é para nosso benefício. E tem algumas empresas, que até algumas empresas são assim, eles até tiram lá um percentual para plano de saúde, plano dentário. Então, aquilo que é retido é para benefício do funcionário. Então, veja, ele dizima da renda bruta. E nós, pastores, o pastor Pablo sabe disso, nós dizimamos do bruto, irmãos. Nós devolvemos, porque o pastor adventista, irmãos, também é dizimista. E ele dizima do bruto, ok? Porque nós entendemos pela Bíblia que o dízimo incide sobre toda a nossa renda. Agora, pastor, por que o autônomo dizima do lucro? Por quê? Porque, assim, irmãos, o autônomo, para ter a renda, ele tem que fazer algum investimento. Então, digamos que o autônomo, ele comprou de material, ele tem uma padaria, e ele comprou R$1.000 de farinha de trigo. E quando ele vende os pães, ele fez R$2.500. Veja, irmãos, ele não pode dizimar de R$2.500. Por quê? Porque ele comprou R$1.000 de farinha de trigo. Ele tem que tirar a despesa, irmãos. Toda a despesa do trabalho ele tira, porque é o trabalho dele para ter a renda. Não é benefício para ele. Não é? Ele tira a despesa do trabalho, aí do lucro, ele dizima, do lucro dele. Certo? Então, fica claro, irmãos, o autônomo, para ter a renda, ele faz o investimento.
certo? Aqui já tem uma pergunta aqui, ó. O assalariado dizima do transporte e o valor do almoço. Veja, irmãos, o transporte não é renda para você, é para você se locomover para o trabalho, certo? Então, o vale transporte não entra, a não ser que você vá de bicicleta, aí já se torna renda, né, pastor Pablo? Uhum. Se você vai de bicicleta, aí se torna renda para você. Porque, digamos que você trabalha em uma empresa que a empresa manda um ônibus para te buscar em casa. E aqui em Feira tem uma dessa aqui, eu não lembro o nome, que o ônibus passa pegando os funcionários, é aqui no centro industrial. Veja, no lugar do Vale Transporte, o ônibus vem lhe buscar. Você é dizimado disso aí? Não, é. É a empresa que está lhe proporcionando isso aí, certo? Agora veja, se você vai de bicicleta ou vai a pé para pegar o Vale Transporte e, não sei, vender, ou não sei, aí já é renda, irmãos, aí entra como renda para você, ok? Outra aqui, pastor, outra pergunta, que está meio ligada, pastor Pablo. Eu não quero confundir você, não, mas eu estou vendo aqui já ligada. O FGTS, irmãos. Irmãos, olha, o que é FGTS? É Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS é o que nós chamamos de tempo, né? É um termo que a gente usa, um termo popular, corriqueiro. Eu recebi meus tempos. Veja, irmãos, o FGTS não é descontado do funcionário, não. O FGTS é uma poupança que a empresa faz, ela deposita para o funcionário. Então, o FGTS não é descontado do funcionário, ok? Então, quando você sai do trabalho e recebe os tempos, como é normalmente chamado, ou FGTS, esse valor, e você pode se informar com o contador, esse valor é um aporte que a empresa faz caso você perca o seu emprego, ok? Então, deve ser dizimado. Pastor, Bom, pastor? mais uma pergunta aqui, que o negócio tá bom. Tem assim, ó, quando faço um caixa, né, precisa dizimar se o dinheiro que paguei foi dizimado. Eu acho que Pronto. alguém... ok, pode avançar. Eu penso, pastor, que para ampliar essa pergunta, eu farei uma outra pergunta. Irmãos, eu devo dizimar de empréstimos? Não é? Eu devo dizimar de... Porque assim, o caixa você toma emprestado e vai pagando, né? Eu devo dizimar de... Não é assim, pastor? Você toma emprestado, você fica lá no 10º ponto, ou no primeiro ponto, né? Então, veja, normalmente quem faz caixa é quem está apertado. Aí ele já pega lá o primeiro ponto para ele. Então, eu faço o caixa, né? O primeiro ponto é meu, já para dar uma respirada. Então, veja, eu pego emprestado de 10 pessoas para depois eu devolver. Então, a pergunta é, eu devo devolver dízimo de empréstimo? Irmãos, eu não devo devolver dízimo de algo emprestado, irmãos. Se eu pego o carro do pastor Pablo emprestado, eu devo dizimar? Não, porque o carro é dele, ele só me emprestou. Veja, você devolve dízimo da sua renda. O empréstimo não é renda. O empréstimo, como o nome já diz, é emprestado. Ok? E veja, amados, isso tem que ficar claro porque tem muitos irmãozinhos nossos que não entende direito, aí toma um empréstimo e dizima. Depois dizima para pagar o empréstimo. Irmãos, não está certo, não. Você tá dizimando 2 vezes. Então, veja, se você tomou empréstimo, você não dizima do empréstimo. Por quê? Porque você vai dizimar do valor que você vai pagar o empréstimo. Ok? Irmãos, o empréstimo não é seu, é do banco, viu? Se você é aposentado, foi lá, pegou 3 mil reais, não é seu, é do banco. Ok? Então, pastor, não se dizima do empréstimo. Se você é o primeiro do caixa e pega o ponto ali, é empréstimo, não é seu. Você vai dizimar da renda que você vai pagar todo mês ali o empréstimo. Pastor, com essa aqui a gente consegue finalizar. Embora eu estou finalizado por causa do tempo, mas estou gostando. Diz assim, pastor, ganhei um presente, né? Né? Um valor simbólico na venda de uma casa. Eu tenho um pacto. Esse valor inclui no pacto? Boa pergunta, pastor. Então, veja, irmãos, olha, o que é o pacto?
Pacto é um termo que nós usamos para a oferta pessoal, proporcional, periódica e planejada. Isso está lá em Coríntios 16, versículo 2. Então, pacto é um termo que nós usamos para a oferta bíblica. E por que usamos esse termo pacto? Porque muitas pessoas, irmãos, têm assim, depreciado a palavra oferta, achando que oferta é qualquer coisa. Então, veja, pacto é a oferta bíblica, certo? Quando eu faço um pacto com Deus, irmãos, e eu tenho um pacto, o pastor Pablo tem um pacto dele, eu tenho o meu também. Quando a pessoa faz um pacto, irmãos, você faz um pacto a Deus, de toda vez que você tem uma renda, você devolver o pacto. Porque, veja, o que é que diz a Bíblia? Vós me roubais nos dízimos e ofertas. Então, veja, irmãos, configura roubo não é só quando eu não devolvo dízimo, é também quando eu não devolvo ofertas. Logo, toda vez que eu tenho renda, eu preciso devolver meu dízimo e a minha oferta, certo? Então, olha, irmãos, o pacto, se eu tenho um pacto e eu tive uma renda, eu preciso dizimar e devolver o meu pacto. Porque a Bíblia diz, vós me roubais nos dízimos e ofertas. Então, é dizimar e pactuar. Por quê? Porque dízimo é uma resposta, é uma obrigação para com Deus, é um dever, irmãos. Mas a oferta é gratidão. Louvado seja Deus. Pastor Ronaldo, muitíssimo obrigado. Nós teremos até alguns que talvez tenham mais algumas dúvidas, queiram ampliar um pouco mais na área da oferta, né? Nós teremos, na sequência do nosso curso, nós teremos 2 módulos que vão abordar especificamente as ofertas. Aí você vai ter oportunidade de tirar aí, talvez, suas muitas dúvidas. Pastor Ronaldo, meu amigo, ora para a gente concluir nesse momento especial, por gentileza. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da tua santa e poderosa palavra. Obrigado pela compreensão que tivemos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que nos conduziu. E obrigado por esse distrito que entendeu a mensagem e decidiu viver uma vida de fidelidade. Abençoa o pastor Pablo, a sua esposa, seus filhos, seu ministério. Abençoa, Pai, esse distrito, para que cada membro se transforme em um verdadeiro adorador. Toma-nos em tuas mãos e a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus.